Lá no início de tudo, não havia nada. Ou talvez até houvesse alguma coisa, mas era tão escuro, mas tão escuro, que talvez nós nunca saberemos. Mas até onde nós conseguimos enxergar, retrocedendo no passado, há cerca de 13,5 bilhões de anos, o universo, como conhecemos, tinha o seu início, com um evento de proporções inimagináveis. A matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram de um evento único, desencadeando o que chamamos de Big Bang. Hoje, sabemos que talvez esse começo nem tenha sido assim tão big e talvez nem tenha sido assim tão bem. Mas na nossa eterna busca por respostas, criamos a física, uma ferramenta para desvendar esses mistérios cósmicos. Avançando no tempo, mais ou menos ali há 13,2 bilhões de anos atrás, a matéria e a energia começaram a se entrelaçar de maneiras cada vez mais complexas. Átomos e moléculas inauguraram o surgimento da química, e nesse amontoado de partículas, algo ainda mais surpreendente aconteceu. No meio desses átomos e moléculas, surgiram organismos complexos, capazes de se movimentar por conta própria, se alimentar de outros organismos e de reproduzir a si mesmos. Era o despertar da vida e o surgimento da biologia. Então, num piscar de olhos cósmico, algo extraordinário ocorreu. Há cerca de 70 mil anos, uma dessas formas de vida fez a descoberta mais surpreendente de todas e descobriu que estava viva. O Homo sapiens, uma criatura curiosa e inquisitiva, começou a refletir sobre a sua própria existência e começou a criar formas de entender o mundo ao seu redor. Esse foi o nascimento da autoconsciência da natureza. É como se ela finalmente tomasse conhecimento de si própria. Esse seria um ponto de virada, que iria estabelecer uma distinção entre os seres humanos e as outras espécies que habitam o planeta. O Homo sapiens, armado com essa nova percepção, estava pronto para conquistar o mundo. Sua insaciável curiosidade o impulsionaria a inventar ferramentas, explorar terras desconhecidas e, finalmente, dar vida à melhor de todas as ciências. E é claro que eu só posso estar falando dela, da história. Foi assim, no meio dessa loucura de um universo caótico, que começava a nossa história. Uma história que nos levaria do coração das estrelas aos confins da Terra e, finalmente, ao período em que vamos conversar hoje. Mas primeiro, eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, se aconchega aí, porque hoje é dia de botar essa pedra para lascar. E chegamos ao nosso 20º episódio, nós vamos iniciar mais uma trilogia, que vai nos levar do Paleolítico, passando pelo Neolítico, até chegar na Idade dos Metais. Se você curte viajar pela história, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora embarcar com destino à pré-história, para descobrir muito mais sobre esse tal de Paleolítico. Mas afinal, quem foi o responsável por batizar esse período com o nome de Paleolítico? Para desvendar essa questão, precisamos viajar até o século XIX, quando a ciência estava em polvorosa, para conhecer um inglês chamado John Lubbock. Imagine-se na Inglaterra vitoriana, onde o vapor e o aço moldavam o futuro, e as mentes curiosas ocupadas tentavam desvendar os segredos do passado. John Lubbock era uma dessas mentes. Nascido em 1834, ele era um banqueiro e entusiasta sobre os estudos das novas ciências que surgiam, se tornando um antropólogo pioneiro e um arqueólogo amador. Sua contribuição mais notável foi exatamente a divisão dos períodos pré-históricos, baseada nas tecnologias de produção de ferramentas. Lubbock olhou para as ferramentas de pedra lascada e viu mais do que meros artefatos. Ele viu uma oportunidade de classificação dos períodos. Assim, ele cunhou os termos Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, ou da Pedra Nova. Lubbock percebeu que a história humana poderia ser lida nas linhas e formas das ferramentas de pedra, assim como um bibliotecário lê as linhas de um livro antigo. No Paleolítico, as ferramentas eram simples, criadas por golpes rudimentares que quebravam a pedra, revelando uma humanidade ainda em sua infância tecnológica. Avançando no tempo, lá no Neolítico, as ferramentas vão se tornar cada vez mais sofisticadas, mostrando um domínio maior sobre os materiais e um salto evolutivo no intelecto humano.
Esta periodização de Lubbock foi mais do que uma mera classificação. Ela podia funcionar como um espelho que refletia como nossos ancestrais viam e interagiam com o mundo ao seu redor. Ao dividir a pré-história em diferentes idades, baseadas na tecnologia de ferramentas, ele não apenas organizou o passado, ele iluminou um caminho para que nós pudéssemos entender melhor a nossa própria jornada através do tempo. E assim, com a bússola de Lubbock em mãos, embarcamos na exploração do Paleolítico, um período que testemunhou os primeiros passos vacilantes, mas determinados, dessa humanidade em sua longa marcha através da história. Mas como somos viajantes sérios e críticos, acho que cabe algumas questões sobre isso. Afinal, para que norte a bússola de John Bullock apontava? A realidade é que, como bom filho do seu tempo, ele acabou estabelecendo uma periodização que vai trabalhar com um conceito de evolução tecnológica atrelado ao conceito de evolução humana. Nesse sentido, precisamos ficar atentos para não compreendermos esse processo apenas como uma evolução de formas de vida humanas primitivas para seres humanos cada vez mais civilizados e sofisticados, desembocando na tal sociedade inglesa que era tal dona do mundo no século XIX e que tinha como missão levar uma certa ideia de civilização ao resto do mundo. Eu acho importante dizer isso, pois mesmo a melhor das ciências tem intenção e método e fala muito mais sobre aquele que a produz do que sobre aquilo que está sendo produzido. Sendo assim, John Lubbock vai iluminar o caminho para entendermos a origem humana, mas utilizando uma lanterna bem específica e iluminando também lugares bem específicos. E para pensarmos as ferramentas como espelhos de uma sociedade, é necessário pensar o que esse espelho reflete, principalmente quando o que encontramos é bem diferente da nossa sociedade atual. Mas vamos discutir muito melhor esses conceitos quando chegarmos lá no século XIX. Então aperta o cinto aí, porque agora a nossa viagem vai começar. E nossa viagem já começa muito doida, porque para você ter uma ideia, o Paleolítico representa praticamente 99% da nossa existência na Terra. O período atual, repleto dessas tecnologias e complexidades sociais, não passa de um suspiro de 1% no relógio cósmico da humanidade. É nesse período que uma coisa muda drasticamente em nossas cabeças. A família Homo começa a utilizar ferramentas, possibilitando uma nova interação entre as espécies humanas e a natureza. Imagine os seres humanos encontrando a matéria-prima para forjar as primeiras ferramentas: ossos, madeira, chifres e pedras. Um bom exemplo são os famosos bifaces, que eram ferramentas de pedra trabalhada com habilidade para criar bordas cortantes. Essas ferramentas multifuncionais eram usadas para cortar, raspar e cavar, essenciais para a sobrevivência em um ambiente selvagem como o Paleolítico. Outra inovação foram as lanças de madeira, usadas tanto na caça quanto para a defesa. Estas não eram simples galhos afiados, mas sim cuidadosamente esculpidas e balanceadas para serem eficazes e duráveis. A capacidade de criar e usar ferramentas nos diferenciou dos outros animais e moldou o nosso caminho evolutivo. Inicialmente, esses instrumentos eram aproveitados conforme encontrados na natureza, mas com o tempo, os nossos ancestrais começaram a aprimorá-los, marcando o início de uma era de inovação e criatividade sem precedentes. A sofisticação dessas ferramentas evoluiu gradualmente. Durante milhares de anos, os humanos foram refinando suas técnicas de fabricação e estabelecendo os alicerces para uma tecnologia moderna. É, isso mesmo. Antes de chegarem nos seus iPhones, a gente estava lascando pedra por aí. Essas primeiras ferramentas não eram apenas itens práticos, eram a manifestação física da nossa crescente inteligência e capacidade de moldar o mundo ao nosso redor. Elas representam os primeiros passos em nossa jornada de transformação da Terra e de nós mesmos. Então, viajando na vastidão de uma natureza selvagem, com o sol se pondo no horizonte, você está no Paleolítico, um tempo onde a sobrevivência era uma arte praticada diariamente. Agora pense, como você iria se alimentar? Não existe supermercado não tem geladeira, não tem fazenda. Tudo o que você tem são as suas mãos, sua inteligência e a natureza à sua volta. Eis então que você e o seu grupo, composto por habilidosos caçadores-coletores,
enfrentam um dilema. As bagas e frutas que antes pendiam das árvores agora estão sumindo. Os animais que rondavam perto do seu acampamento também estão desaparecendo. O que fazer? Ficar e esperar é um risco. Então vocês tomam uma decisão crucial. É hora de se mover. Essa era a realidade dos nossos ancestrais no Paleolítico. Eles não possuíam a habilidade de cultivar alimentos ou criar animais. Tudo o que comiam vinham diretamente da natureza. E a natureza, como nós bem sabemos, é imprevisível. Quando os recursos minguavam, a única opção era partir em busca de novos horizontes. Agora imagine o quão crucial isso era para a sobrevivência e a evolução humana. Cada deslocamento era uma jornada rumo ao desconhecido. Cada passo em terra nova era um passo na história da humanidade. Eles levavam consigo suas ferramentas primitivas, feitas com pedras e ossos, e um conhecimento acumulado que seria passado de geração em geração até chegar a nós. Mas aqui vem um ponto interessante. Você já parou para pensar que, sem a agricultura, esses deslocamentos não eram apenas uma escolha, mas uma necessidade e um caso de vida ou morte? E se eu disser que foi essa constante movimentação que impulsionou nossos ancestrais a explorarem territórios distantes, a se adaptarem a diferentes ambientes e a evoluírem de maneiras que talvez nós nunca imaginamos? Esses nômades do passado, guiados pela fome e pela necessidade, foram os pioneiros da exploração humana no planeta Terra. Sem saber, eles estavam traçando rotas que se transformariam em caminhos para futuras civilizações. Eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram, moldando a história humana com cada passo dado. Mas, para que isso fosse possível, um elemento da natureza foi primordial. E nós já falamos sobre ele em um vídeo aqui no canal. Você se lembra dele? Consegue adivinhar qual elemento é esse? Agora vamos apresentar uma dramatização de como os humanos descobriram esse elemento. O crepúsculo cai sobre uma savana africana. Nossos antepassados estão agrupados, sentindo o frio da noite que se aproxima. De repente, um relâmpago rasga o céu, atingindo uma árvore próxima. Uma chama surge, um brilho no meio da escuridão. O grupo observa, fascinado e temeroso. O primeiro contato dos seres humanos com fogo pode ter acontecido exatamente dessa maneira. Um presente da natureza, acidental, mas revolucionário. Inicialmente, o fogo era como um mistério. Um ser vivo precisava ser alimentado e protegido para que não morresse. Eles perceberam que o fogo oferecia calor, afastava os predadores e transformava a comida, tornando-a mais fácil de digerir. Isso significava mais energia disponível para o desenvolvimento do nosso cérebro, menos tempo gasto na mastigação e mais tempo para criar, pensar e, por que não dizer, sonhar. O fogo se tornou tão essencial que só podia ser um presente divino, ou seria uma maldição? Para entender o quanto o fogo foi importante, a gente vai falar agora sobre algumas mitologias. E se você gosta desse tipo de assunto e quer ajudar o tio a continuar produzindo conteúdo, considere adquirir o nosso e-book sobre mitologias da criação. No primeiro volume, nós falamos sobre África e Ásia, e no segundo volume, sobre Europa e América. No total, são 12 mitos da criação. E no final tem um bônus de cartinha super trunfo dos deuses. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem se interessar. Então vamos lá para um mito bem conhecido da humanidade. Prometeu, o salvador da espécie humana. Prometeu era um titã astuto que desafiou os deuses. Prometeu, vendo a luta da humanidade pela sobrevivência, decidiu roubar algo que era próprio dos deuses e entregá-lo aos meros mortais. Esse elemento era o fogo. Mas o pecado de Prometeu não ficaria impune. Zeus, o senhor do Olimpo, o condenou a uma eternidade de sofrimento. Prometeu seria acorrentado a uma pedra, onde ele teria o seu fígado devorado por uma águia, todos os dias de sua existência imortal. Mas a sua ação se tornou um ponto de virada para a humanidade. O fogo, o poder dos deuses, agora se encontrava em mãos humanas. Mas, assim como Prometeu, nossos ancestrais também aprenderam que o fogo pode ser uma dádiva perigosa. Na mitologia japonesa, Izanagi e Izanami, divindades criadoras, enfrentam uma tragédia quando dão à luz Kagutsuchi, o deus do fogo.
Izanami é consumida pelas chamas de seu próprio filho, mostrando a natureza destrutiva do fogo. E essa e outras histórias estão lá no e-book que eu comentei. Desculpa aí, mas é hora do jabá. E essas histórias refletem a dualidade do fogo, um aliado poderoso, mas também um perigo implacável. O fogo não era apenas uma chama, era uma revolução. Ele permitiu que os nossos ancestrais se aventurassem em climas mais frios, enfrentassem a escuridão da noite e cozinhassem alimentos que antes eram inacessíveis. O domínio do fogo foi um salto na jornada humana, um momento de transformação tão profundo que está presente até hoje nas mitologias ao redor do mundo. Com o fogo, começamos a nos moldar não apenas como sobreviventes na era paleolítica, mas como transformadores do mundo ao nosso redor. E com essa chama, seguimos adiante em nossa jornada rumo a novas descobertas e desafios. Após dominar o fogo, nossos ancestrais enfrentaram um novo desafio: proteger-se das intempéries do tempo. Afinal, eles viviam em um mundo onde o clima e o ambiente podiam ser tão implacáveis quanto qualquer predador. Nossos corpos, apesar de sua resiliência, são incrivelmente frágeis diante das forças da natureza. O frio, a chuva ou o calor intenso, todos esses elementos exigiam uma solução criativa para a sobrevivência. E assim nasceu a primeira moda da humanidade. Era o Paleolítico Fashion Week. As primeiras roupas eram feitas de peles e de couros de animais. Após o retorno de um grupo de caçadores que havia triunfado após uma caçada bem-sucedida, eles trazem não apenas carne, mas um outro tesouro: as peles dos animais. Com habilidade e inventividade, esses primeiros estilistas humanos começaram a transformar essas peles em algo mais do que uma simples cobertura. Eles descobriram técnicas para amaciar o couro, tornando-o muito mais maleável e confortável para o uso diário. Assim, a roupa se tornava o nosso primeiro abrigo. E a nossa segunda forma mais famosa de abrigo eram as cavernas, que serviam como lares para uma humanidade em constante movimento, oferecendo proteção contra os elementos da natureza e os predadores à espreita. Mas essas cavernas não eram apenas abrigos, não. Elas se tornariam as primeiras galerias de arte do mundo. As paredes rochosas eram telas para as expressões de criatividade e história. Richard Leakey, um renomado paleoantropólogo, enfatiza como as ferramentas e os artefatos de arte evoluíram lado a lado. À medida que nossos ancestrais aperfeiçoavam suas ferramentas, eles também aprimoravam sua capacidade de expressão artística. As cavernas pintadas e os adornos encontrados são testemunhos silenciosos de uma revolução na autoexpressão e no pensamento simbólico desses seres humanos. Dizia ele, pela primeira vez os artefatos tornaram-se obras de arte. Por exemplo, lanças feitas com chifres eram enfeitadas com gravações representando animais vivos, e pinturas nas paredes de cavernas revelam um mundo mental que nós mesmos reconheceríamos como nosso nos dias de hoje. Essas primeiras expressões artísticas e a criação de roupas e abrigos não eram apenas sobre sobrevivência. Elas eram a manifestação de uma inteligência emergente, uma mente que começava a ver além das necessidades imediatas, uma mente que se perguntava, imaginava e criava. Os seres humanos começavam a criar coisas que não tinham uma função prática, né? Olha só que loucura. Mas e se a gente pudesse passar um dia na vida de um homem que viveu há milhares e milhares de anos atrás? Bom, então hoje eu convido você a embarcar nessa viagem através das páginas de um diário imaginário para descobrir como os nossos ancestrais se organizavam para sobreviver. Essa é a história de um humano de milhares de anos atrás. Vamos chamá-lo de Rock. 10 de março, ano desconhecido. Hoje eu testemunhei algo extraordinário. Nossa tribo, unida e coesa, derrubou um mamute gigante. Foi um lance de coragem e de estratégia. Cada um sabia o seu papel. Os mais ágeis atraíam a atenção da fera, enquanto os mais fortes desferiam o golpe final. Essa cooperação, essa força coletiva, é o que mantém a nossa tribo viva. A caça de grandes animais exigia mais do que força bruta. Requeria coordenação, estratégia e, acima de tudo, confiança mútua. A sobrevivência dependia da habilidade de cada indivíduo e da colaboração de todos. 15 de abril, ano desconhecido. Um novo abrigo foi erguido hoje. Com as mãos de muitos,
O que levaria dias foi concluído em horas. A união faz a força, realmente. Há uma sensação de comunidade, de pertencimento. Juntos somos muito mais fortes, muito mais rápidos, muito mais eficientes. Construir abrigos era um esforço coletivo. Quanto maior o grupo, mais rápido e eficaz era o processo. Isso não era apenas uma questão de eficiência, mas também de criar laços e de construir uma comunidade. 30 de junho, ano desconhecido. A divisão do trabalho é clara aqui. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos têm um papel. Enquanto alguns caçam, outros preparam a pele dos animais, cuidam das crianças ou colhem frutas. Cada um contribui de acordo com a sua força, habilidade e sabedoria. A especialização e divisão do trabalho não era apenas uma questão de gênero ou idade, era uma forma de garantir que todos os aspectos da vida na tribo fossem atendidos. Cada membro tinha um valor inestimável e suas contribuições eram reconhecidas e respeitadas. 12 de setembro, ano desconhecido. Não guardamos alimentos, compartilhamos. Quando um caça, todos se alimentam. Quando um colhe, todos desfrutam. Esta é uma sociedade de partilha, de apoio mútuo. A generosidade não é apenas uma virtude, é a cola que nos mantém unidos. Neste mundo primitivo, a estocagem de alimentos era um conceito desconhecido. Em vez disso, a partilha era a norma. A comida era um bem comum e todos tinham a sua parte. Essa era a verdadeira riqueza, uma comunidade onde todos cuidavam de todos. Foi graças ao sucesso dessas primeiras comunidades humanas que nós conseguimos chegar até aqui. Você já parou para pensar na extraordinária jornada evolutiva que nos trouxe até aqui? Mas afinal, como foi essa ascensão do Homo sapiens na savana africana? Porque se quisermos investigar e chegar a alguma conclusão sobre nossa transformação como espécie, precisamos falar sobre ele, o nosso amigão. É isso mesmo que você está pensando aí. Será que tamanho é documento? É claro que a gente está falando do cérebro. Afinal, damos tanta importância à nossa inteligência e ao nosso cérebro, não é mesmo? Mas se tamanho é documento, como os neandertais, os nossos primos, acabaram sendo extintos, mesmo possuindo cérebros maiores que os nossos. Mas se não é o tamanho que é documento, então o que nos torna especiais? Vejamos, o cérebro humano, apesar de representar apenas uma pequena fração do nosso peso corporal, cerca aí de 2 a 3%, consome uma quantidade desproporcional de energia, cerca de 25%, em repouso. É como ter um carro pequeno que consome combustível como um caminhão. Mais cérebro significava mais energia necessária e, portanto, mais alimento. Como analogia, podemos pensar o desenvolvimento do cérebro humano como alguém que investiu todas as suas economias na compra de um supercomputador, negligenciando outras necessidades. À custa do desenvolvimento de um cérebro poderoso, nos tornamos fisicamente mais fracos que outros primatas. Dificilmente venceríamos um chimpanzé numa luta 1x1, assim como dificilmente um chimpanzé nos venceria numa partida de xadrez. Entretanto, compensamos a nossa falta de força física elaborando ferramentas cada vez mais sofisticadas, que possibilitam uma vitória contra qualquer outro tipo de animal que seja mais poderoso que nós fisicamente. Mas o que aconteceu que desenvolveu o nosso cérebro? Seria esse o pecado original? Vejamos, uma das grandes viradas evolutivas na capacidade humana foi quando nós decidimos, metaforicamente falando, tá? Largar as 4 patas. Nos erguemos e começamos a andar em pé, em postura ereta. Foi como se alguém, em algum momento lá na savana, tivesse pensado alguma coisa como, mano, quer saber? Por que eu tô andando de 4? Chega de andar de 4. É hora de ver o mundo sobre um novo ângulo. Esse humano mudou completamente o tal do mindset, pra quem acredita nessas paradas, né? Esse ato, brincadeiras à parte, tá? Foi o nosso pecado original evolutivo, podemos dizer assim. Porque foi a partir daí que nós adquirimos conhecimentos, ampliamos literalmente a nossa visão de mundo. E finalmente, nossas mãos foram liberadas. E agora a curiosidade levava a uma outra questão. O que fazer com essas mãos soltinhas, hein? Muitas coisas, não é mesmo? Mas o fato é que as mãos humanas se tornariam as grandes artesãs do próprio mundo. Mas, como na história bíblica, esse pecado original trouxe suas consequências. Andar em pé fez com que tivéssemos dores no pescoço e alguns problemas na coluna. Para as mulheres, especialmente, o parto se tornou mais difícil e perigoso.
A natureza, em sua sabedoria, passou a favorecer nascimentos mais precoces. Os bebês humanos nascem incrivelmente dependentes, moldáveis a qualquer sociedade em que eles se encontrem. É muito louco pensar que a nossa sociabilidade e a nossa necessidade de cuidar uns dos outros pode ter raízes nessa vulnerabilidade inicial. Os primeiros anos de vida humana são uma janela crítica de aprendizado e adaptação. Diferente de outros animais que nascem prontos para enfrentar o mundo e são moldados pela natureza, os humanos criaram as relações de sociedade e começaram a moldar a natureza de acordo com as suas próprias necessidades. Mas como meros macacos pelados que não ocupavam mais do que uma pequena fração do planeta, superaram seus predadores naturais e chegaram ao topo da cadeia alimentar, hein? Tudo começou mais ou menos há cerca de 100 mil anos atrás. Os Homo sapiens, vivendo na África, começaram uma expansão que mudaria para sempre o mundo. Embora os motivos exatos dessa migração sejam desconhecidos, sabemos que em poucos milhares de anos, os humanos ocupariam todos os cantos do planeta. Bom, se bem que o planeta é redondo, eu não sei se ele tem cantos. Eles foram da Ásia e da Europa até a Oceania e as Américas. A evidência mais antiga de imigração humana foi encontrada em cavernas no território que hoje é Israel, datando de 90 a 100 mil anos atrás. Mas provavelmente não foi uma tentativa bem-sucedida de migração. Existem vestígios de contato entre esses primeiros humanos e neandertais que dominavam a região e parece que nesse primeiro contato os sapiens levaram a pior. Avançando para 70 a 50 mil anos atrás, ocorreu a migração que levou à dispersão duradoura dos humanos modernos pelo mundo. Um pequeno grupo da África Oriental cruzou o Estreito do Mar Vermelho em direção ao que hoje seria o Iêmen. Suas rotas poderiam ter incluído a Península do Sinai, no Egito, ou o Estreito de Bab el-Mandeb. Há 60 mil anos atrás, os humanos que chegaram à Ásia continuaram sua migração para o sul, chegando à Austrália e Papua Nova Guiné há pelo menos 45 mil anos. Para sair do continente e chegar a essas ilhas, foi necessária uma viagem marítima de mais ou menos 70 quilômetros, um feito notável para a época. Há 45 mil anos atrás, os humanos que migraram para a Europa encontraram um ambiente hostil e frio, além da competição com os neandertais. Esses parentes próximos da nossa espécie habitavam a Europa há muito tempo e se extinguiram há cerca de 28 mil anos, talvez devido à competição com a nossa espécie. Enquanto isso, lá na Ásia, as migrações continuaram ao longo da costa asiática até o sudeste asiático e Oceania, com humanos modernos colonizando a Austrália por volta de 65 mil a 50 mil anos atrás. Ao sequenciar o genoma de um aborígene australiano, foi revelado que o indivíduo descendia de pessoas que migraram para o leste da Ásia entre 62 e até 75 mil anos atrás, apoiando a teoria de uma única migração para a Austrália e para a Nova Guiné, antes da chegada dos asiáticos modernos. E em relação à América, a teoria tradicional diz que os primeiros humanos chegaram à América há cerca de 13 mil anos atrás, atravessando uma ponte terrestre entre a Sibéria Oriental e o Alasca Ocidental. Essa teoria agora tem sido questionada, pois novas pesquisas sugerem que os humanos podem ter chegado à América do Norte pelo menos há 20 mil anos atrás, talvez até mais cedo. Alguns acreditam que houve uma parada significativa em Beringia, um território submerso que agora forma o Estreito de Bering. Parece que eles teriam parado por ali antes de irem para a América do Norte. A hipótese de Beringia sugere que durante a Era Glacial, grupos humanos teriam se estabelecido nessa região por milhares de anos, antes de migrar para a América do Norte. Escavações revelam evidências de ocupação humana na América do Norte que datam de pelo menos 13 mil a 14 mil anos atrás, com achados como ferramentas de obsidiana e pegadas humanas. Foi durante essa incrível jornada de expansão que os sapiens encontraram outras espécies humanas, como os neandertais na Europa e os denisovanos na Ásia. Estudos genéticos revelam que os humanos modernos fora da África subsaariana carregam de 1 a 4% de genes de neandertais e cerca de até 6% de genes de denisovanos. E esta coexistência e substituição de outras espécies humanas pelo Homo sapiens é cheia de mistérios. Bom, o fato é que a ascensão dos sapiens ao topo da cadeia alimentar é um conto de conquista
adaptação e conflitos por recursos naturais. Onde chegamos, acabamos exterminando outras espécies humanas e grandes mamíferos, deixando um legado um tanto ambíguo. Hoje nós enfrentamos o desafio da nossa própria existência e da sustentabilidade do nosso modo de vida nesse planeta. E isso pode trazer um eco da história de nossos ancestrais que foram extintos pelo caminho. Pois é, seriam os seres humanos os grandes exterminadores do passado? E agora resta saber se seremos os exterminadores do futuro. Espero que não. Afinal, vamos dar uma imaginada. Como é que tudo isso aconteceu e como chegamos aonde estamos? Como vimos, há 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu com os Homo sapiens. Essa é a história de uma revolução silenciosa, mas que mudou tudo. Imagina aí por um momento que você está lá, naquele período crucial. O mundo é vasto, desconhecido, repleto de perigos. Os neandertais, nossos primos distantes, já ocupam partes do Oriente Médio. Nós, os sapiens, estamos em conflito por territórios. Mas algo dá errado. Por um tempo, parece que vamos perder essa batalha pela sobrevivência. Agora, avançando 30 mil anos no tempo, algo mudou drasticamente. Não apenas sobrevivemos, mas começamos a dominar as outras espécies. É como se um interruptor tivesse sido ligado no nosso cérebro. Os sapiens passam a se espalhar pelo globo, conquistando território após território. Mas o que aconteceu durante esses milênios? Que conhecimento adquirimos que nos diferenciou tão profundamente das outras espécies? É aqui, meus caros, que entra a revolução cognitiva. De repente, a nossa mente se expande. Começamos a ver o mundo de uma maneira completamente nova. Nossas habilidades de comunicação evoluem. Desenvolvemos a capacidade de compartilhar ideias mais complexas, de planejar, de sonhar. Comemos então o fruto do conhecimento. E como disse Melanie Klein, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E ao explorar o mundo ao nosso redor, acabamos nunca mais voltando para lá. Com esse novo poder em mãos, nós, os sapiens, nos aventuramos além dos limites daquilo que era conhecido. Mas o que foi esse fruto do conhecimento? Como ele transformou os nossos ancestrais em exploradores destemidos, hein? A resposta pode estar na maneira como começamos a ver o mundo e a nós mesmos. Histórias, mitos, religiões e conceitos abstratos começam a tomar forma. Criamos sociedades complexas, desenvolvemos a arte e a música, e com cada nova descoberta, com cada novo território conquistado, vamos nos afastando cada vez mais do nosso passado simples e nos tornamos os mestres do nosso destino. Esta é a história de como nos tornamos quem somos hoje, de como um salto cognitivo nos levou a conquistar o planeta. É uma jornada cheia de reviravoltas e descobertas. E agora, caro telespectador, com essa chama de curiosidade acesa na sua mente, eu convido você a explorar ainda mais, a descobrir como esse conhecimento moldou não apenas o nosso passado, mas também o nosso presente e vai moldar o nosso futuro. Como sapiens, nossa jornada de conhecimento nunca termina. Continuamos a desbravar, a aprender, a evoluir. E talvez a maior lição dessa história toda seja que, em nossa busca incansável pelo conhecimento, nunca mais voltaremos ao nosso paraíso inicial. Mas talvez, no final das contas, nosso verdadeiro paraíso seja justamente essa jornada de descoberta sem fim. Os seres humanos, em seu processo evolutivo, transcenderam o mundo físico, criando mundos imaginários, narrativas, arte, religião, comércio, até mesmo a estratificação social. Esse fenômeno só foi possível graças à evolução da nossa linguagem e na capacidade de planejamento do futuro. E esse planejamento nos tornou uma espécie muito observadora, e uma nova descoberta estava prestes a ser realizada. Quer saber que descoberta é essa? Aguarde o nosso próximo episódio, porque a morte pode também trazer a vida. Então, até lá. Muito obrigado. Falou e até mais.